Nos Estados Unidos, um homem negro morreu na cidade de Canton, no estado de Ohio, quando estava algemado sob custódia da polícia. Esse caso aconteceu na semana passada, mas só veio à tona ontem, quando foram divulgadas as imagens da câmera corporal de um dos policiais envolvidos nesta ação. Nas imagens é possível inclusive ouvir Frank Tyson, de 53 anos, dizer por várias vezes: "Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar", fecha aspas, enquanto um agente apoia o joelho sobre seu pescoço. Caso muito parecido ao de George Floyd, que motivou uma onda de protestos nos Estados Unidos. As pessoas que nos acompanham por imagens podem ver justamente os registros feitos pela câmera corporal da farda do policial. Eu vou começar essa com o delegado Palumbo, que naturalmente acompanha também essas movimentações da polícia de outras localidades, como nesse caso dos Estados Unidos. Delegado, que pode explicar a ação desse policial? Nós não tivemos acesso a todas as informações, eu acho que isso naturalmente faz falta, mas claro, as semelhanças com o caso de George Floyd, e se houve erro de procedimento por parte do policial, parece que a câmera corporal não o intimidou, né? Seu microfone está fechado, delegado. Verifica para mim, por gentileza. Eu acho que... delegado, a gente vai verificar o que houve com o áudio. Então, eu vou começar essa com o Mota, daí depois eu passo para o senhor. Mota, então eu transfiro a pergunta para você. Eu, pelo menos, não tive acesso a todas as informações de por qual razão os policiais fizeram a abordagem a esse homem nesse estabelecimento comercial, um bar, salvo engano, de militares ou de veteranos de guerra, enfim. Mas o que é preciso trazer para a nossa audiência? Semelhanças com o caso de George Floyd e também o uso da câmera corporal, né? Por favor. Eu acho que você falou uma frase-chave, Caniato. A gente não tem as informações completas sobre o que aconteceu. É preciso investigar. A mídia, grande mídia de uma forma geral, é sempre apressada demais para criticar qualquer ação policial. Aqui nos Estados Unidos, uma possível suspeita de erro, eu acabava de te dizer isso, né? É sempre divulgada maciçamente. Já estão dizendo, o caso é semelhante ao caso do George Floyd. Isso implica uma conclusão já, né? Numa condenação. Agora, se no final a conclusão for de que não houve nenhum procedimento errado por parte do policial, essa conclusão não vai ser divulgada maciçamente. Ela provavelmente, se for divulgada, vai sair numa matéria pequenininha em algum lugar onde ninguém vai ver. Então, essa superdivulgação dos erros e absoluta ausência de elogios pelos acertos é a forma com a qual boa parte da mídia ocidental resolveu tratar a polícia. Agora sim, eu acho que o delegado Palumbo, já com áudio disponível, ajustado para conversar com a gente. Delegado, claro, Estados Unidos, uma outra realidade, outros procedimentos, mas algumas semelhanças com a polícia brasileira em alguns aspectos, que é preciso considerar em relação à abordagem, semelhança do caso George Floyd, cuidado, né, para não culpar o policial ou já trazer informações fazendo uma relação com aquele episódio do George Floyd, enfim, gostaríamos de escutá-lo, por favor. Eu acho que o Mota, ele resumiu muito bem, né? Nós não podemos aí apedrejar o policial sem ter as provas, as câmeras, todas as imagens, sem edição, porque é muito difícil você segurar uma pessoa que está resistindo à prisão. É muito complicado mesmo. As 5 policiais não conseguem segurar uma pessoa que está sob efeito de entorpecente, embriagada. É muito complicado. Eu nunca me esqueço aqui em São Paulo, numa ocorrência que eu estava acompanhando o IOP, que é a Inspetoria de Operações Especiais da Guarda Civil Metropolitana. Aliás, os policiais lá são excelentes. Quando uma das inspetoras, da chefe, a Elisângela, imobilizaram um traficante e um dos policiais estava com o joelho no pescoço. Imediatamente ela bateu na perna do policial e pediu para colocar não no pescoço. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, saber esperar para ver se realmente foi exatamente assim, do jeito que está sendo noticiado, que aconteceu os fatos, para depois
se o policial errou, ele vai pagar por isso. Aqui no Brasil pagaria e nos Estados Unidos também. É preciso muito cuidado para analisar um caso como esse, né, Zé Maria? Sim, sempre. A imprensa não é a justiça e uma matéria não é uma condenação. Mas uma matéria mal feita, mal escrita, pode arrebentar com a vida de uma pessoa e fica mesmo difícil de dar uma resposta. Eu me lembro de uma vez, no gabinete do ministro Jarbas Passarinho, era ministro da Justiça, em que o repórter escreveu algo, eu não me lembro exatamente o que não era a realidade. E ele reclamou. Jarbas Passarinho, naquele jeito formal, virou para o repórter e falou assim: o senhor se equivocou a meu respeito e a respeito da minha pasta. E o jornalista pegou e disse: realmente foi um erro, ministro, eu peço desculpas. Aí Jarbas Passarinho pegou em cima da mesa dele uma folha de papel, rasgou em vários pedaços e jogou pela janela. E disse para o repórter: vá lá embaixo, busca todos os pedaços e faça de novo a folha inteira, que eu te perdoo e vou entender o seu trabalho. Quer dizer, existem matérias, existem coisas que não dá para você refazer e nem pedir desculpas e que todos que leram, leiam a desculpa. Então é por isso que a gente tem no dia a dia, existem normas, existem técnicas de falar suspeito, de falar acusado quando é acusado, suspeito quando é suspeito e assim por diante. E todos esses termos, essas palavras, a gente lida com o real. Então, quando uma Kombi amarela bateu na árvore, não é um ônibus amarelo que bateu na árvore, foi uma Kombi amarela. Então, é preciso muito cuidado. Esse caso aí indica que é mais um erro policial. E pronto, é um erro policial, que esse policial será responsabilizado, como foi lá atrás, né? E pronto. O que eu não aprovo, o que eu não entendo como um erro de um policial desse pode jogar toda a polícia num buraco. E dizer que toda a polícia é assim e que toda a polícia pega alguém para matar. O policial não tem o direito de dar tapa na orelha de ninguém. O policial não pode descumprir a lei. O primeiro a cumprir a lei tem que ser o policial. O policial não pode ser um autorizado a ser um fora da lei, né? Mas isso aí é evidente que é um erro policial em todos os sentidos, no sentido inclusive da orientação e do treinamento da própria polícia. Você, Beraldo, qual é a repercussão desse caso por aí? Como tem sido a cobertura da imprensa? As pessoas têm feito um paralelo com o caso de George Floyd? Não, sem dúvida. A realidade dos Estados Unidos hoje em relação a esse tipo de ação é uma realidade em que o movimento Black Lives Matter pega todos os casos em que pessoas são abordadas pela polícia e eventualmente são mortas pela polícia, e se forem pessoas pretas, isso dá uma repercussão como se fosse um ato de racismo por parte da polícia. Forças policiais que inclusive têm um número expressivo, vamos dizer até de não brancos nas suas equipes. Então isso não é uma acusação justa da forma universalizada que é feita pelo Black Lives Matter. E esse caso específico, ele acaba sendo mais um caso no meio de tantos outros casos que são sempre denunciados da mesma forma. E aí o que a gente precisa ter em mente é que, primeiro, a pessoa ser policial não quer dizer que ela recebeu um selo de santo, que ela não erra, que ela não comete excessos. É óbvio que o policial ele é um profissional treinado para atuar dentro daquilo que a lei estabelece, do que a lei exige. Agora, não podemos assumir que 100% das pessoas, como em qualquer ambiente de nossas vidas, seja nas nossas empresas, onde a gente trabalha, seja nas nossas famílias, que as pessoas tenham um comportamento sempre adequado. É claro que em algum momento os excessos acontecem e eles têm que ser punidos. É isso que deve acontecer. Só que quando a gente tem já um preconceito formado, aí a gente se depara como isso que o Zé falou. Ô Zé, é claro que o policial ele não pode sair na rua dando tapa na orelha de ninguém. E ninguém está dizendo que o policial deve ser capaz de fazer isso impunemente. Ao contrário,
Só que à medida em que ele se vê numa situação de confronto, aonde ele está ali tendo a sua autoridade e o controle da situação desafiado por alguém que está tendo a pessoa, assim, um comportamento inadequado, ilegal, muito suspeito e tal, o policial tem que agir. E me desculpa dizer, alguém que resiste a um comando de um policial está sujeito, dependendo da situação, de tomar um tranco, de tomar um tapa na orelha, porque o policial precisa controlar aquela situação. Então não adianta dizer, mas ele deu um tapa na minha orelha, pronto. O policial é culpado, o policial é um sem vergonha, um abusador, está ali ultrapassando a sua autoridade, humilhando um pobre cidadão de bem. Não é assim que funciona. A gente tem que ter calma para colocar essas coisas, senão fica parecendo que policial tem que ser autorizado a sair por aí batendo nas pessoas. Não, mas o uso da força é uma prerrogativa do policial diante de uma situação em que a força é exigida. Quer trazer um contraponto rapidinho, Zé? Não, é isso, não pode, o policial não pode desobedecer à lei, tem que fazer, todo servidor público, ele só pode fazer o que a lei manda, ao contrário de nós, que não somos servidores públicos, que só seremos obrigados a fazer algo, ou impedido de fazer se a lei determinar. O servidor público não, ele só pode fazer algo que a lei manda, e nunca vi lei nenhuma, e nem nunca vi policial reivindicando o direito de dar tapa na orelha de ninguém. Delegado, 30 segundos para o senhor. A gente vai fechar esse giro aqui com comentários mais rápidos. O senhor. Olha, a força tem que ser proporcional. Se o indivíduo, uma vez o indivíduo veio me dar um soco, eu esquivei e nocauteei ele numa avenida em São Paulo. Eu não sou pago para apanhar, não sou pago para tomar tiro. Uma vez eu falei num programa de televisão que chocou, que eu falei, olha, o cacetete foi feito para bater mesmo, não é um objeto sexual. E aí esse bando de mimizento vem e começa a crucificar a polícia. São as mesmas pessoas que quando está em perigo, com medinho, correm para ligar o 90, depois se esquecem da polícia. Então a gente tem que parar com esse mimimi. Eu não sei o que aconteceu lá, eu não vi as imagens desse homem. Para mim é homem, eu não, toda vez que eu troquei tiro, eu nunca olhei a cor da pessoa, se era negro, se era branco, se era japonês. Eu queria me defender e neutralizar aquela ameaça. Então nós temos que analisar com muita cautela. Claro que o policial não tem que sair dando tapa na cara de ninguém. Mas se um bandido vier me dar soco e ele estiver desarmado, eu vou nocautear ele, ou vice-versa. Eu não sou pago para morrer, nenhum policial é pago para morrer, e muito menos para ficar apanhando nas abordagens. Para fechar você, Mota, rapidinho. É isso, o delegado Palumbo deu uma conclusão brilhante. A única coisa que eu vou dizer é que tratam a exceção como se fosse a regra. E eu tenho muito orgulho de estar aqui num programa que foge a essa regra. Isso aí não é a regra. Todo mundo que já foi abordado por um policial americano, eu morei nos Estados Unidos há muito tempo, foi abordado inúmeras vezes, todas elas com extremo profissionalismo, gentileza, mesmo quando eu estava cometendo inadvertidamente uma infração de trânsito. Então, essa é a regra. O que nós estamos vendo aqui é uma exceção e não se pode tomar exceção como a regra, porque isso é absurdo.